da nossa teoria geral, hoje com o plano da validade. O senhor se lembra na semana passada, eu falei dos 3 planos de maneira sucinta, dei os requisitos de validade do artigo 104 e falei, agora o plano da validade precisa trabalhar com mais vagar, e vai tomar isso várias aulas. Então hoje nós vamos falar do plano da validade. O plano da validade, ele é um plano que pressupõe a existência. Como vocês se lembram, na aula passada, eu desenhei para vocês uma escada de 3 degraus, dizendo que se o negócio não existe, eu não vou discutir se ele é válido ou não. E, portanto, para que a aula de hoje e as próximas tenham lógica, eu vou pressupor que o negócio jurídico existe. E se ele existe, vem a segunda pergunta: ele vale ou não vale? No plano da validade, como eu também lhes disse semana passada, há um problema de ofensa à lei. Ou seja, se o negócio jurídico ou o ato jurídico em sentido estrito ofendem a lei, ele é inválido. E as sanções se trabalham em 2 grupos, nulo e anulável. O nulo é a chamada nulidade absoluta e o anulável é a chamada anulabilidade. Vou repetir. O nulo é a nulidade absoluta. O anulável é anulabilidade. Deixa eu lhes dizer uma coisa. Só cuidado com o verbo. Há um erro, como aliás já foi até pegadinha de concurso público. Nulo, eu digo nulificar, não anular. Tá? Cuidado só com o verbo, porque esse verbo pode parecer bobo, mas se eu falo, o negócio foi anulado, é porque era anulável e reconheceu-se a anulabilidade. O nulo é nulificado, tá? Ninguém diz é nulo e foi anulado. Só cuidado porque tem essa tendência a usar o verbo anular sempre. E isso é um equívoco, em sentido jurídico. O anulável é anulado. O nulo é declarado nulo ou nulificado. Só cuidado com a linguagem que é importantíssima para a separação das categorias jurídicas. Antes mesmo de eu trabalhar a nulidade e a anulabilidade com seus efeitos distintos, eu queria dizer aos senhores e senhoras que a sanção da nulidade é mais grave, é mais pesada, é mais severa que a sanção da anulabilidade. Por que é mais severa? É mais pesada? Porque quando o sistema trabalha o nulo e o anulável, o nulo normalmente é uma questão de ordem pública, que interessa à sociedade, que interessa ao sistema. Eu vou dar um exemplo, talvez, para deixar a coisa bem simples para vocês. Se uma pessoa pretende se casar com alguém da sua família, mãe, pai, filhos, irmãos ou irmãs, o casamento é nulo. Há um interesse social em que parentes próximos não se casem. O problema não é assim, eu quero e daí? Daí que o direito diz não para os já casados. Por exemplo, eu não posso me casar 2 vezes no Brasil, disse a hora passada. Então, portanto, quando o sistema fulmina o negócio com nulidade, eu estou diante de uma situação de ordem pública, em que o sistema jurídico não permite. E se não permite, não adianta aqueles que querem celebrar, que a sanção vem do mesmo jeito. Vocês entenderam que é inegociável? O sistema não diz assim, se quiser, não, querendo ou não querendo, o nulo é nulo. O anulável é uma sanção no interesse dos particulares. No interesse dos particulares, quer dizer o quê? A gente tem uma margem de fazer o que é anulável e depois o anulável pode se convalidar. Convalidar quer dizer, passou o tempo, ninguém fez nada, o anulável, a anulabilidade fica sanada. Ou seja, é algo que nasce inválido, mas o tempo ou a vontade das partes pode validar. O tempo ou a vontade das partes pode validar. Eu vou explicar isso. Resolveram? Então tá bom. Eu vou ligar para a professora Lina. E vou ligar na sequência. Não vai acabar a aula, eu vou ligar para ela. Porque só pode ter um erro, né? A professora Lina, que é uma das pessoas que mais gosta da faculdade, é marcar a aula, mas tem que aula.
eu vou ligar para a professora Nina só para explicar que os monitores dela não sabiam que tem aula de manhã na faculdade. Acho que a aula foi a noite, né? Esquece que tem aula. Eu vou ligar para qualquer jeito avisando. Acho que muito hora da aula. Mas eu vou ligar para a professora Nina de qualquer maneira avisando que esse time está na aula dela e não é meu. É bom que ela saiba. Muito bem. Dito isto, seria bom que os monitores olhassem o horário de aula, né? Está muito delicado isso. Não é uma coisa sigilosa, que você só acha nos porões, lá na caverna dos dragões, que o Tiamat lá cuidando da gente. Muito bem, vamos seguir aqui então. O anulável então tem essa ideia de proteção dos particulares. Por que proteção dos particulares? Porque eles podem, em certo sentido, nada fazer e o anulável se convalida se ninguém fizer nada. Mas o nulo não. O nulo, a proteção é do interesse social. O direito diz não pode porque não pode. Eu escrevi uma coluna agora para o Conjuro, porque existe um grupo grande de pessoas, um grupo pequeno de pessoas, mas muito barulhento, que diz assim, por que eu não posso casar com 2 mulheres ou 2 homens ao mesmo tempo? Porque a lei diz não. Ah, mas eu quero, mas a lei diz não. Então eles querem dar um bypass na lei para admitir família poligâmica no Brasil, o que aliás é uma loucura. Porque quem estuda direito de família sério, né, não para política, para estudar, mas estuda, sabe que a poligamia é um furo para as mulheres, né? Porque normalmente a mulher é oprimida, a primeira oprime a segunda oprime a terceira oprime a quarta. É um sistema de trabalho doméstico absolutamente indigno para as mulheres. Tanto que os países islâmicos que tinham a poligamia sistêmica por conta do Alcorão, quantas mulheres o Alcorão permite? Até quantas para um homem? Até 4. É religioso. Nos países em que há uma certa teocracia, há uma confusão entre Estado e religião, e que adotam o Alcorão como lei civil, vão reparando, as leis religiosas como leis civis, como aliás aconteceu, por exemplo, quando as ordenações filipinas reinavam no Império Português, os portugueses deixaram de famílias e as ordens religiosas. Então, em Goa, por exemplo, quem não era cristão tinha as leis religiosas da sua religião. E, portanto, o civil não se aplicava. Para a religião tinha regra religiosa. E muitos países islâmicos ainda são assim. Mas mesmo os países islâmicos poligâmicos estão restringindo fortemente a poligamia por luta das mulheres. Então, por exemplo, no Marrocos, a última vez que eu tive na International Society, eu falei com a professora Nas, ela me contou que no Marrocos já não é mais 4 que se permite, apenas 2. E para casar com a segunda, a primeira precisa autorizar. E se a primeira não autorizar, ela pode pedir divórcio. Ou seja, as mulheres estão se emancipando para impedir a poligamia masculina. Na Indonésia, por exemplo, a poligamia é permitida, mas para casar com uma segunda, você tem que preencher tantos requisitos que na prática nenhum homem consegue. Então eles acabam não proibindo, mas proibindo na prática. E no Brasil, poucos festivos, eles confundem poliamor com poligamia. Eu explico. Poliamor é o direito de amar vários e várias. Esse todo mundo tem. Aliás, está no coração da gente. Quem quiser amar vários homens ou várias mulheres simultaneamente, sejam felizes. Não tem nenhum problema. Eu sou favorável ao poliamor. Eu acho que é difícil um sistema de management, de gestão do poliamor. Mas para quem tem esse talento, o poliamor está permitido. O que eles entenderam é que a lei não é obrigada a aceitar o poliamor. Vocês entenderam que uma coisa é a lei, outra coisa é o que eu gostaria? Né? Eu gostaria de assassinar certos políticos, mas não posso, porque o Código Penal proíbe. Então as pessoas confundem o que a lei autoriza com o que eu posso fazer. E aliás é muito engraçado, porque essa conversa da poligamia, eles chamam hoje de poliamor. Então vamos para o programa. Aquele programa, acho que nem tem mais. O senhor que conhece a Fernanda Lima, conhece a Fernanda Lima? A mulher do Rodrigo Hilbert, não conhece? Nossa Senhora, mas o senhor está completamente fora do sistema nacional. Eu diria que o senhor é praticamente um homem das cavernas. Eu não conhecia, mas eu conhecia o programa para ver a Fernanda Lima falando sobre poliamor. E é muito interessante que você vai para esses programas e eles falam assim, por que não? Porque a lei diz não. Por exemplo, eu quero matar um político. Por que não? Porque a lei diz não. Então, nesses programas, a pergunta toda é por que não? Porque a lei diz não. Então, é só isso. É norma de ordem pública. Não podem casar 3 pessoas, 4, 5. E a senhora pode dizer para mim, Simão, eu quero casar com 2. Vou dizer, não pode. Mas eu quero viver meu poliamor. Seja feliz. Entendeu o problema? A lei não vai pôr a senhora na cadeia, a lei não vai lhe dar chibatada, a lei não vai expô-la em praça pública. Não tem problema.
Eu quero viver um poliamor. Eu e 12 pessoas, homens, mulheres, tudo bem. Está tudo bem. Mas o direito diz não. E agora a turma quer que o direito diga sim. Mas por que a turma quer que o direito diga sim? Essa é a grande pergunta. Porque as pessoas hoje não aceitam os mínimos do não. Na família, antes, no passado, nada podia, tudo bem? Hoje pode tudo menos o mínimo, que é relação incestuosa, pais com filhos. Inclusive, relação incestuosa não é sexual, é jurídica. Eu não posso me casar com a minha mãe, eu não posso me casar com meu irmão, é um não. E eu não posso me casar estando casado. Hoje nós somos de família do mínimo. E quem infringe esse mínimo, casamento nulo. Não é negociável. Eu sou casado, falo para ela, filha, eu sou casado, ela diz ótimo. Eu quero me casar de novo, ela diz ótimo, porque eu quero a família do poliamor. O direito diz não. Mesmo vocês concordando com ótimo, o direito diz não. Está bem claro isso? Ele segura o mínimo. E derrubar esse mínimo não tem nenhum problema. Mas se a artigo está publicando, as pessoas não entendem, e a psicanálise fez um desserviço ao direito de família, um desserviço. Por que o direito não pode dizer não? Então, o direito pode dizer não ao incesto. Eu me casar com a minha mãe e com a minha irmã. Pode. Os psicanalistas aceitam. Porque Freud diz que o incesto é aquele proibitivo absoluto. Sabe aquele não pode porque não pode? São três. Comer carne humana, casar com o pai ou com a mãe, estou dizendo com a família, e o matricídio e parricídio, né? Matar os pais. Agora, o direito de família, eles não pode o incesto e não pode a poligamia. São dois não, tá? O resto pode tudo. Então, quando as pessoas hoje não aceitam esse não, vocês têm que tomar cuidado, tem alguma coisa por trás. Porque é um mínimo civilizacional. Quando o Brasil foi poligâmico? Nunca. O Brasil tem chance de ser poligâmico em mais de uma ocasião. Por exemplo, não sei se a senhora sabe, mas algumas das tribos que foram escravizadas, e elas foram escravizadas pelos próprios africanos, depois comprados pelos portugueses nos séculos XVI, XVII, XVIII, existiam tribos poligâmicas por questões religiosas na África. Só que a poligamia no Brasil nunca deu certo, ou seja, nunca houve adesão social à poligamia. Então, quando o direito diz não pode, é nulo, tá? E o nulo não tem acordo, não tem conversa, mas nós queremos, mas não pode. Nós estamos de acordo, mas não pode. Mas para nós é bom, somos maiores e capazes, não pode. Está bem claro isso? O não pode não é só porque eu estou protegendo um absolutamente incapaz, também não pode, que é nulo. Mas eu estou dizendo, mesmo com maiores e capazes, o não pode é norma de ordem pública. Só deixa eu acabar uma coisa. Quando você estuda o Código de Defesa do Consumidor, tem um rol de cláusulas nulas, tidas por abusivas no CDC, em favor do consumidor. Está no contrato, mas não pode, logo é nulo. Está bem claro isso para vocês? O não pode é aquele que não dá para a gente negociar. É inegociável. Mesmo eu querendo, mesmo outro querendo. É inegociável. Quem não quer é o sistema. E o anulável, meus amigos, existe para me proteger. E se nós esperarmos algum tempo e nada fizermos, o anulável se convalida. Ele passa a ser válido nos tempos, nos prazos da lei. E o anulável tem uma outra nuance. O que é anulável pode deixar de ser anulável por vontade das partes. Depois eu vou dar um exemplo na sequência. Está bem claro a diferença do nulo e do anulável? Diga. Não, era só uma questão sobre como seria uma situação fática de, por exemplo, porque assim, não, o STF, no grupo especial, decidiu que não podem existir duas uniões estáveis na existência dessa instituição. Sim. Mas eu pergunto, como eu poderia me casar e a posteriori entrar em um acordo para ter outra pessoa no nosso relacionamento, então, tipo, vivendo principalmente de fato e compartilhando tudo como se fosse um casal poligâmico, mas como seria a situação jurídica disso? A resposta do senhor é muito simples. Se eu sou casado e eu e minha mulher ou eu e meu marido, não importa o gênero, o sexo, resolvem pôr um terceiro ou uma terceira relação, seremos muito felizes. Mas aquele terceiro não pode pedir apoio judiciário, bater na porta e dizer eu quero direito, porque não é família. Ou seja, o problema é só bater na porta pedindo direitos. Como cada um vive, sendo maior e capaz, a lei civil não vai te encher a paciência. Sendo menor pode ser crime. Pode ter até, depender da idade, estupro de vulnerável, tem uma série de questões, mas aí é crime. No direito civil, se 3 pessoas adultas vivem o poliamor, que sejam felizes, mas não são família. O STF disse isso 2 vezes. E eu publiquei um artigo quando o STF deu essa decisão, dizendo que eu tinha razão. Porque o que aconteceu? Eu vinha dizendo isso já faz tempo,
Só que em nome, aliás, é muito interessante, depois leiam, eu vou dar para os senhores a coluna, para os senhores lerem do Conjuro, do Rodrigo, que defende a tese que define assim: eu tenho que ter família de 3 porque os desejos não podem ser ignorados pelo Estado. Ah, mas tem tanto desejo que o Estado ignora. Eu, por exemplo, queria matar vários políticos, e eu, se eu matar, eu vou preso. Mas e o meu desejo de assassinar uns? Ah, não adianta, porque a lei diz não, e o direito é a ciência também do não. Porque o direito não precisa dizer assim, sim, você pode se casar. Ele pode dizer não, porque se casar é um direito natural de quem tem liberdade, certo? Quem tem autonomia. O direito pode dizer assim, você pode contratar. Ele pode dizer, você não pode contratar nessas situações. Está bem claro isso? A lei traz o não. O sim, ele é naturalmente retrato de um Estado democrático de direito. Casar, contratar, comprar, ter propriedade. Eu tenho a Constituição que nos garante as liberdades individuais. O que o Código Civil faz? É dizer não. Para dizer sim, a Constituição já diz sim. A Constituição tem uma série de sims. E o Código Civil tem uma série de nãos. Mas não só nãos, porque o Código Civil tem aquelas regras que eu disse na aula passada, supletivas. Quando eu não combino nada, o Código se aplica. São regras supletivas da vontade das partes. Sim, senhora. Se um homem é casado de maneira formal com uma mulher e mantém relação com outra sem que ela saiba da existência dessa já existente, é reconhecida em nenhum Estado? O 1727 do Código Civil diz que as pessoas já casadas que mantêm uma união paralela têm concubinato. Concubinato é uma palavra que vem do grego concumbens, do grego que veio para o latim, que quer dizer literalmente deitar-se com, amaziar, copular, manter relação sexual. Portanto, em tese, um homem casado que tem uma mulher e tenha uma outra mulher ou um outro homem, ele sempre dá um exemplo, mas não importa isso, se é homem ou se é mulher, tá? Essa relação é chamada concubinato. E é uma relação que não gera efeito para o direito de família. Só que a senhora fez uma pergunta interessante, porque aquela segunda mulher ignora a primeira. Quando o Supremo decidiu, o senhor já leu tudo, quando o Supremo decidiu a respeito das uniões paralelas, ele tentou trazer a ideia da boa-fé no voto do ministro Fachin. Só que o ministro Fachin perdeu por maioria. Mas o que é boa-fé? É exatamente a mulher que ignora a existência do casamento. E para ela, a doutrina e jurisprudência concedem os efeitos da putatividade. Lembra semana passada? Que eu falei que o casamento, embora nulo, anulado, gera efeitos para o cônjuge de boa-fé? Então a doutrina e jurisprudência admitem putatividade quando a segunda ignora a primeira. Era o caso de novela, do sujeito que é caixeiro viajante, que tem uma família em cada cidade. O problema é que não é isso que nós estamos discutindo. Nós estamos discutindo pessoas que sabem. Então, o exemplo clássico da jurisprudência é uma pessoa casada que tem uma relação afetiva / sexual com a sua secretária. E termina essa relação, a secretária que é feita de família, sabendo que ele era casado. Aliás, os exemplos da doutrina são a secretária que manda flores para a mulher dele no aniversário de casamento dos dois. Mas depois diz, agora eu quero os efeitos de família. É para essa pessoa. Não é a que desconhece, é a que sabe e entra num jogo que o direito diz não. É para essas que o Rodrigo da Cunha Pereira quer dar efeito. Essas relações de pessoas já casadas que tem outra. E o problema desses casos, que a gente popularmente, eu sei que é a forma pejorativa, mas é o que ficou na jurisprudência, na doutrina, chama de direito da amante. Eu digo que é pejorativo, pode ser do amante, mas ficou essa forma, tá? O problema dessa forma é que ele é mais grave. Se eu sou casado com uma mulher e tenho uma amante, e essa amante tem direitos, quem perde é a minha mulher. Porque o que sai do meu patrimônio que também é dela. Então é um problema jurídico aqui, que proteger uma mulher é desproteger outra. E quando eu dou palestras, ninguém gosta de frase. Por que eu tenho que proteger de fora do casamento e não a casada? Eu não estou discutindo agora o machismo do homem que prejudica a mulher. Estou dizendo entre duas mulheres. E sempre isso não tem resposta. Porque falar de direito da amante é tirar direito da esposa. E as duas são igualmente mulheres. Então por que eu vou privilegiar uma mulher que eu não? É esse o debate. Não é daquelas que ignoram, desconhecem. Que essa, na verdade, é a proteção da putatividade, a chamada boa-fé. Bom, dito isto, separados em linhas gerais, só em linhas gerais, os negócios nulos dos negócios anuláveis, eu preciso trabalhar com vocês, então, a grande divisão entre o nulo e o anulável. Ou seja,
as grandes diferenças entre os dois, para depois trabalhar com vocês os chamados requisitos de validade. Sim. Professor, como que analisa se a boa-fé e a má-fé não fazem de alguém? A boa-fé e a má-fé são objeto de prova. Prova quer dizer, você sabia ou você não sabia. Essa é a boa-fé subjetiva. A boa-fé subjetiva é uma postura que é a chamada boa-fé crença. Os alemães chamam de Guten Glauben. Não é a boa-fé como norma ética, a boa-fé interna. E o saber ou não saber é objeto de prova. Dificilmente a secretária que manda flores no dia do casamento para a esposa, marca jantar no aniversário de casamento para a esposa, para o marido no restaurante, ela ignorava que aquele sujeito tinha um casamento. Agora, no caso concreto, vai depender de prova, e prova no direito hoje é WhatsApp, e-mail, vídeo, testemunha, documento, aí isso vai ter 1000 provas para se provar boa-fé ou má-fé, tá? Cada vez menos provável a história do caixeiro viajante, por razão simples. Hoje existe um chamado Instagram. No passado, existia uma chamada carta. O senhor conhece carta? E eu falar, o senhor já viu uma carta? Eu duvido. O senhor já recebeu alguma carta? Eu duvido. Quem aqui já recebeu uma carta? Não é conta do banco, não. Carta. O senhor enviou carta para quem? Seu avô. Seu avô não tinha Instagram. Porque é pouquíssimo provável que alguém escrevesse carta hoje em dia, tá? A carta e o cheque são duas coisas do século XIX. E ninguém mais se interessa. Mas no tempo que não tinha Instagram, e todo mundo punha a vida no Instagram, aliás, o Instagram vai mudar de novo, quer dizer, como eu sou feliz, 3 pontinhos. O Instagram é um mar de felicidade. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês. Hoje, no século XXI, e você fala para o Google, estou pensando em ir para a Grécia, no dia seguinte o Google tiver um roteiro da Grécia, dificilmente alguém não sabe alguma coisa. Mas pode acontecer. O homem pode ser um artista tão grande que ele tenha 2 perfis no Instagram, um com o nome A, outro com o nome B. Um com a foto A, outro com a foto B. E daí as famílias não vão saber, mas é raríssimo isso. Mas vamos seguir a aula, que isso não interessa nada agora. Bom, vamos distinguir o nulo do anulável, certo, Pedro? Qual é o primeiro critério de distinção eficacial entre o nulo e o anulável? Bom, como o nulo interessa à ordem pública, existindo nulidade absoluta, o juiz deve conhecê-la de ofício. Significa conhecer de ofício. Ninguém precisa dizer para o juiz reconhece, basta ele ver a nulidade do processo, a situação de nulidade, ele pode reconhecer sem pedido das partes. A gente chama sem provocação, sem questionamento, porque a nulidade absoluta não se convalida. Isso também não é exatamente uma verdade 100%, mas vou deixar assim porque o primeiro ano está muito bom. Em contrapartida, o anulável só pode ser desconstituído se houver pedido das partes. Pedido das partes. A segunda consequência da distinção entre nulo e anulável é que se o nulo interessa a ordem pública e o anulável não, a segunda consequência é que o Ministério Público pode pedir nulidade dos negócios jurídicos. Há um interesse social na declaração do nulo. Então o Ministério Público pode pedir a nulidade. Normalmente quando ele participa do processo, não é, Fábio? Nem o MP. Apesar que o MP pode entrar com uma ação para declarar nulo o casamento de 2 irmãos. Ele tem legitimidade para isso, porque a nulidade absoluta é um interesse social envolvido. E o anulável? O MP não tem interesse, portanto, somente as partes podem pedir a anulabilidade. O Ministério Público não tem interesse. A terceira questão, que é muito bonita, diz respeito ao tempo. O nulo, diz o Código Civil, é nulo hoje e é nulo para todo sempre. O nulo não sofre convalidação pelo passar do tempo. O nulo não muda de status. Nunca. Então, repare que coisa interessante.
Se um menino de 13 anos vende a sua biblioteca, olha aí, a sua bicicleta hoje, com 13 anos, com 53 continua nula a venda da bicicleta. Porque tem 13. Ele precisaria estar representado por seus pais. Ele não poderia vender a bicicleta. Logo, a nulidade é eterna. Ela não se convalida. Já o anulável, decorridos os prazos legais, a anulabilidade se convalida. E o negócio, portanto, passa a ser válido pelo decurso do tempo. Qual é o tempo, Simão? Depende. Depende porque a lei traz prazos para anulação dos negócios jurídicos e são prazos específicos. Não existe um prazo. Existe até um prazo geral de anulabilidade. Mas se esse prazo for afastado pela lei, não vale o prazo geral, vale o prazo que a lei determinar. Então, qual é o prazo geral para reconhecer uma anulabilidade do sistema? 2 anos. Artigo 179 do Código Civil. Artigo 179 do Código Civil. O prazo é de 2 anos. Artigo 179 do Código Civil. Me empresta o seu código, por favor. Se não houver prazos diferentes. Por exemplo, vocês vão ver comigo que no caso do erro, dolo, doação, lesão, estado de perigo, etc., o prazo para anular é de 4 anos. Daí vai da lei o maior, porque a lei tem um prazo maior. O 2 anos a gente chama de prazo comum da anulabilidade, não havendo prazo especial previsto em lei. Então, olha o que diz 179. Quando a lei dispuser, 179, que determinado ato é anulável, sem estabelecer-se prazo para pleitear-se a anulação, será esse 2 anos a contar da conclusão do ato. A contar da conclusão do ato. 2 anos. Só que se o senhor subir um artigo, que é 178, o de cima, ele vai dizer: é de 4 anos o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do negócio jurídico. Erro, dolo, fraude. Repararam que 178 decepciona 179. Tem o prazo de 4 e não de 2. Mas assim, senhores, eu não conheço prazo maior do que 4 anos para anular o negócio jurídico do código. Não conheço. De qualquer maneira, vale a seguinte ideia: o anulável se convalida com o passar do tempo. O nulo, não. Vou ler o artigo. Aliás, deixa eu só evoluir um pouquinho aqui, depois eu já li o artigo que fala disso. Então, essa é mais uma diferença. O tempo não muda a natureza do nulo e convalida o anulável. A próxima diferença é que a vontade das partes não afasta a nulidade absoluta, não sana a nulidade absoluta, mas pode sanar, pode resolver a anulabilidade. É a chamada ratificação. Cuidado com o português. Retificar é corrigir, aqui é ratificar. Ratificar é confirmar. Então, o negócio nulo não pode ser confirmado. O negócio anulável pode ser confirmado. Ratificação. O que significa ratificação? Eu vou voltar com o exemplo do menor que vende bicicleta. Se o menor de 13 anos vender sua bicicleta sem a representação dos pais, a venda é nula, tudo bem? E quando ele completar 18, continua nula. E se ele disser, mas eu quero que seja válida, o direito diz não. A vontade não muda. O que nasceu nulo, segue nulo. Agora, olha o segundo exemplo. Se o mesmo menino ou a mesma menina de 16 anos agora vender a bicicleta sem os pais assisti-la ou assisti-lo, essa venda só é anulável, certo? Com 18, ele ou ela pode dizer, eu quero confirmar a venda. E tudo bem, o que era anulável virou válido. Porque o anulável pode ser confirmado. Está bem claro isso? O nulo está na ordem pública. Não adianta falar, eu gostei do nulo. O anulável eu posso confirmar. Isso chama ratificação. Não é a na prova, hein? Retificar é corrigir. Ratificar é confirmar. Fala. Um pouco insignificante, mas existe essa também
criança que tem acesso ao celular da mãe e joga Candy Crush. Eu joguei muitos anos, agora eu parei de Candy Crush, estou jogando outro jogo. Mas repare no detalhe, a criança tem acesso e vai lá comprando um monte de coisa no jogo, né? Quando vê, já está devendo 50 mil reais em vida no jogo. Ou a criança vai, entra no site, pega o cartão de crédito do pai e da mãe, que tem todos os dados, inclusive o código, e compra uma passagem, que tem 13 anos. E às vezes até compra porque a mãe não sabe comprar e fala, compra para mim. O filho sabe comprar e a mãe não sabe mexer na internet. Hoje em dia, isso é uma matéria que o senhor Zilio tem discutido isso mês passado, essa questão da capacidade, ela gera problemas que não geravam antigamente. Porque antigamente, como é que o senhor comprava passagem? O senhor não lembra, mas eu lembro. O senhor ia até o balcão, uma loja do shopping center, comprar uma passagem aérea, o senhor sentava na frente do vendedor, o vendedor emitia um bilhete e se você perdesse aquele papel, não tinha passagem. Era como um cheque. A passagem aérea era um título ao portador. Quando a gente ia viajar para os lugares, você tinha que pôr a passagem como se fosse algo... porque se perdesse a passagem, o senhor não voava. Hoje é um número. Você põe em qualquer lugar esse número e o senhor entra no avião. Repara, naquele tempo não tinha nenhum problema. Que para comprar uma passagem era algo altamente difícil. Não tinha internet, certo? Se o senhor fosse comprar um livro, se o senhor tivesse 7 anos, o vendedor olhava e falava assim, não vendo porque o senhor é incapaz. Ou o senhor compra um livro no estante virtual com 7 anos, basta ter um cartão de crédito qualquer que o senhor põe lá. Então, essa é uma discussão do mês passado, que é da validade dos negócios praticados por incapaz. Então, eu vou fazer só uma nota, porque aqui eu não posso perder tempo com isso. Existe hoje todo um problema de releitura dos negócios jurídicos, porque os incapazes celebram negócios jurídicos. No passado era raro, hoje é comuníssimo. E tem todo um debate sobre a validade desses negócios jurídicos praticados por incapazes na internet. Compras e vendas, compras de joguinhos, compras e compras. Mas o direito vai partir de uma noção muito interessante. Primeiro, se o menor comprou um cartão de crédito que não era dele, era porque ele teve acesso a esse cartão. Então, será que ele pode invocar uma proteção da idade se os pais deixaram que ele usasse o cartão? Mas ele roubou o cartão do pai e da mãe. Bom, a gente pode analisar o caso concreto. Nesse caso, eu posso dizer que o direito protege o menor que furtivamente pegou o cartão e fez uma compra. Aí eu pensei que o menor faz compras com frequência. A mãe deixa, o pai deixa o cartão com ele. Depois ele quer invocar a incapacidade para não pagar aquela compra. A gente já fez várias compras. Você entra lá no site, você vê que quem fez as compras em tese é a mãe ou o pai, mas na realidade os fatos é o menor. Será que ele tem essa proteção jurídica? Porque está no nome dele a compra, mas o cartão, não é que está no nome da mãe, mas o cartão que põe é o da mãe. Entenderam isso? O nome do comprador é ele. Se for a mãe, que ele comprou pela mãe, aí é outro problema jurídico. Mas o cartão é sempre da mãe ou do pai. Será que ele tem proteção jurídica quando os pais disponibilizam para ele o acesso a essa compra? Será que o direito pode dizer que ele era incapaz? Ou os pais, quando fizeram isso, assumiram o risco dele ser incapaz? Será que o direito pode tratar o incapaz como tratava no passado? O professor Tunazar fez uma releitura disso tudo a partir da tese dele. Ele vai dizer o seguinte, basicamente. Se o menor com 13 anos vende uma bicicleta que vale 100 por 1.000, porque o menor é o gênio dos negócios, ele não vai poder anular, por uma razão, declarar nulo, por uma razão simples. É nulo, por lei não se convalida, mas trouxe uma vantagem enorme para ele. Mas temos ele com 43, 30 anos depois de anular, vai declarar nula a venda da bicicleta que fez aos 13. Essa declaração de nulidade não faz o menor sentido jurídico. Mas daí a coisa se complica, porque daí vocês precisam entender que essas categorias não são absolutamente distantes. Eu estou dando as grandes linhas das categorias. Mas é claro que o caso concreto, é claro que o direito vai precisar reler. Não faria sentido nenhum. Um menor de 13 anos que vende por 1.000 uma bicicleta que vale 100, declarar a venda nula com 43, porque o direito pode declarar nula a qualquer tempo. Está escrito no código. Então aí tem que fazer uma releitura dessas categorias. Mas voltando aqui. O ato nulo não pode ser confirmado pela vontade. E o ato anulável, ou negócio anulável, pode ser confirmado, ratificado. O Código Civil diz isso com todas as letras. Ele diz assim, 169, 169. O negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, vontade das partes, nem convalesce pelo decurso do tempo. Convalesce quer dizer
ele não ganha validade porque o tempo passou e ninguém disse nada. O convalescer é literalmente melhorar de alguma coisa, né? Eu convalesci da gripe, eu sarei. O negócio jurídico nulo não se convalesce pela passagem, pelo decurso do tempo. Agora, quando a lei fala do anulável, esse que eu li foi o 69, certo? Agora eu vou falar o 172 sobre o anulável. O negócio anulável pode ser confirmado pelas partes, salvo direito de terceiro. Pode ser confirmado pelas partes. E mais do que isso, então aquele menor que com 16 anos vendeu uma bicicleta sem assistência dos pais, a venda é anulável. Com 18 ele pode confirmar. E a anulabilidade desaparece. O vício fica salado. Tudo bem até aqui? E mais, não só isso. Imaginemos que ele venda a bicicleta com 17 anos e 11 meses, sem assistência dos pais, anulável. Só que ele entrega a bicicleta já com 18, quando ele é capaz. O código diz que a confirmação expressa ou execução voluntária de negócio anulável, ou seja, ou eu confirmo por vontade, com 18 anos, digo tudo bem, vendi e está tudo certo, ou eu tomo algumas atitudes que indicam o cumprimento do contrato. Isso também torna válido o contrato que era anulável. Então, vou dar um exemplo simples para vocês. Imaginem que eu fui enganado, chama-se dolo. O negócio é anulável. Vocês vão ver nas aulas de erro, dolo, cada um diz. Anulável, porque eu fui enganado. Então eu sou enganado, pago a primeira prestação e descubro que eu fui enganado. Depois que eu descubro, eu pago a segunda prestação, a terceira prestação. Repara o que é convalidação? Por que eu cumpri algo que eu poderia anular? O cumprimento voluntário indica que eu não quero anular. Estou reparando que é incompatível cumprir ou anular? Se eu não quero o negócio, eu anulo. Se eu sei do dolo e cumpro, eu convalido. Está bem claro isso para vocês? Eu vou dar um exemplo para vocês da minha advocacia, uma das coisas mais interessantes que eu trabalhei. Muitos anos. O sujeito chegou e falou para o outro assim: vamos montar uma sociedade para vender pipoca? Vamos dizer que fosse vender pipoca. O outro falou: vamos, só que eu não posso ser sócio no papel. A gente de boca cria uma sociedade, eu te dou dinheiro, você compra as máquinas, vamos vender pipoca e dividir o lucro. Muito bem. Então eles nunca tiveram um papel de sociedade, é uma sociedade de fato, irregular. E foram vendendo pipoca. Um dia a coisa começou a ir mal na venda de pipocas, e aquele que tinha dado dinheiro falou para o outro: ó, você está gerindo mal, então eu quero que você me devolva o que eu investi. O outro falou: tudo bem. Só que o que eles fizeram? Vai vendo isso. Ao invés de fazer uma confissão de dívida daquele que devia dinheiro para o outro e pagar em prestações, eles fizeram de conta que esse meu cliente era representante comercial da venda de pipocas, que ele representava a empresa do outro para vender pipocas pelo Brasil. O que é uma mentira, que ele nunca foi. Ele era um sócio de capital. Estão acompanhando a história? Só que na hora de resolver o assunto, o meu cliente se disse representante. E disseram mais, que naquela rescisão do contrato, a empresa ia pagar para o meu cliente, naquele tempo, por cheque, X prestações para quitar a dívida. Bom, o que aconteceu? O meu cliente recebeu um cheque, 2, 3, foi depositando cheques. Uma hora, a empresa começou a ir mal e o dono da empresa assustou os cheques. Quer dizer, não dava mais para depositar os cheques. E o meu cliente ia cobrar os cheques da empresa. E quando eu entrei com a ação de cobrança do cheque, a empresa disse: eu não pago esses cheques, porque esses cheques foram obtidos mediante coação, ou seja, violência. Ele só emitiu os cheques porque o outro o ameaçou. Estão entendendo qual que era o fundo da história? Tudo bem. Então nós vamos discutir, repare, somente se os cheques podiam ser cobrados ou havia ameaça, coação, na assinatura do instrumento dos cheques. E foi muito interessante. Eu fui fazer audiência e eu pedi o depoimento da pessoa que emitiu os cheques, que era o dono da empresa, o dono da empresa de pipocas. E daí, eu tenho uma estratégia nas audiências, isso está gravado, não quer dizer isso. Bom, de qualquer maneira, o que aconteceu? Eu fui levando a audiência
tem que deixar o cara à vontade, quem vai depor, para ficar bem em casa. Não pode ser muito grosso. Você só pode ser visto na hora certa, para deixar ele contar um pouco da história. E o juiz perguntou para ele, qual foi? O que aconteceu? Por que o senhor emitiu esses cheques? Ah, eu emiti esses cheques porque ele me obrigou. Ah, ele te obrigou com a ação? É, ele me obrigou. Só conforme a conversa foi indo, o que o juiz percebeu? Que ele emitiu os cheques, não por coação, que ele foi pagando os cheques, e no dia que faltou dinheiro, ele resolveu parar de pagar. Era um problema puramente de caixa. Acabou o dinheiro e ele parou de pagar. E foi muito interessante, por quê? Reparem aqui no meu raciocínio. A coação gera anulabilidade, certo? A anulabilidade se convalida, sim, pelo tempo ou pelo cumprimento espontâneo da obrigação. O juiz perguntou, mas se o senhor foi coagido no ano 1, como é que o senhor continuou pagando até o ano 5? A coação durou 5 anos, o senhor não parou de pagar o cheque. Você para o juiz entender qual foi a lógica daquele negócio? E daí eu disse, excelência, se ele continuou depois que ele sabia da coação, a coação está convalidada, o negócio anulado está convalidado pelo pagamento. Vocês entenderam que quem quer anular, anula e não cumpre o negócio? Quem quer anular, sabendo da anulabilidade, quem quer anular e não pode cumprir, aquele que cumpre o anulável, perde a chance de anular. Vocês percebem que existe uma lógica no direito? O nulo não interessa, porque é nulo. O anulável, ele tem que ser ou desfeito, ou cumprido. E se é cumprido, eu não posso desfazê-lo. Ficou clara a lógica para vocês? Quem cumpre voluntariamente negócio anulável, perde a chance de pedir a anulabilidade. Está claro isso para vocês? É uma lógica. Qual é a lógica disso? Lembram que eu lhes disse que o anulável só... Você já fez a... Pode parar. Lembram que eu lhes disse que o